Acho que é desde 2017, se eu não me falha a memória, porque eu não fui consultar. Toda a quaresma, você não sabe, eu sou um católico, toda a quaresma eu publicava as minhas meditações da quaresma, meditações quaresmais. A quaresma, se você não é católico, basicamente é o seguinte, é o equivalente de um ano sabático, vai. Né? São ali 40 dias em que você se torna mais introspectivo, em que você faz uma espécie de pausa para fazer uma avaliação de muita coisa, né, a respeito da tua própria personalidade, da tua circunstância de vida, enfim, da finalidade daquilo que você está fazendo, do sentido da tua vida. Todo mundo passa por essas fases. Né? Às vezes a gente se estabelece esse ano sabático, por exemplo, ou algum tipo de viagem, ou algum tipo de retiro para meditação, etc. e tal. Os católicos, toda a quaresma ela é basicamente isso. Obviamente que não é apenas isso. É para você cada vez mais se aproximar de Deus, de ter encontros cada vez mais verdadeiros e profundos com o nosso Senhor Jesus Cristo, basicamente isso. Como eu vinha dizendo, desde 2017 eu tenho feito essas meditações e publicado. E publicado como uma forma de penitência. Porque eu não gosto da exposição nesse sentido. Um monte de gente me acusou, né? Você tem que rezar, como diz a Bíblia, quando você reza, você fecha no quarto, ninguém precisa saber o que a tua mão esquerda faz da mão direita. Aquela turma que adora pegar, transformar versículo bíblico em palmatória, em martelo de juiz, né? Para julgar a vida dos outros sem minimamente saber a circunstância da vida do outro, o contexto em que as coisas estão acontecendo, né? E no meu caso sempre muito doloroso esse tipo de exposição, mas eu fazia por um defeito e ao mesmo tempo uma qualidade, não sei dizer, fica a teu critério julgar. Que é o fato de que quando eu faço as coisas para mim, eu acabo cedendo algumas desculpas de preguiça, de cansaço e acabo me permitindo não fazer as meditações algum dia. Mas se eu me comprometo a fazer isso porque tem que entregar como um dever, mesmo que não tenha ninguém me cobrando, né, quando eu faço isso e coloco isso em público, eu não vai ter preguiça, não vai ter tempo ruim, não vai ter cansaço, eu vou me esforçar para isso. E eu visava fazer isso então justamente por esse esforço, para ir aprendendo a aumentar a minha fé a partir de uma força maior de vontade. A gente tem que usar as armas que a gente tem à mão, né, para poder lidar com isso. Então eu comecei a fazer isso. E desde 2017 fiz pelo Facebook, fiz por história do Instagram, fiz as minhas colunas da Gazeta do Povo. Aliás, acho que todo esse período da quaresma na Gazeta do Povo, basicamente os textos que eu publicava, todos eram meditações quaresmais. Eu não falava de nada que estava acontecendo, só meditação quaresmal. Foi assim, então, 2017, 2018, acho que os 2 anos fiz com as Confissões de Santo Agostinho, leitura e releitura. Fiz com o Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, fiz com a História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, fiz com a Montanha dos Sete Patamares, do Thomas Merton. Mas nesse ano, 2025, falhei. Não consegui ter a força de vontade de fazer isso, por uma série de razões externas e também internas. Externas por uma série de condições e circunstâncias minhas aqui, que nem vem muito ao caso, mas internas porque, enfim, Deus às vezes faz a gente passar por uns períodos de deserto, ou a gente mesmo se coloca no deserto. Eu ainda não sei direito qual é a minha situação com relação a isso. Mas o fato é que o deserto está aí. Né? Tem sido difícil. Quando é no deserto, sempre muito difícil o encontro com uma oração, seja qualquer outra coisa. Então, acabei não fazendo. Tentei alternativas, não exatamente eu fazendo meditação, mas seguindo a meditação dos outros também não funcionou como funcionava. Foi uma quaresma muito mais desértica do que as demais para mim, e desagou na Semana Santa. Eu com uma certa tristeza mesmo, assim, né, a coisa não está funcionando, né, já esperando que a próxima para ver se melhora. Só que aí a Lumini TV, se você não conhece o serviço de streaming de cinema, fez uma produção chamada O Encontro. E neste filme fala-se sobre o que é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, como encontrá-lo. E também tem um curta dentro desse filme, que é um curta, né, sobre a paixão de Cristo. E eu acabei de assistir. E aí eu decidi gravar esse vídeo com a primeira impressão. Sem parar, isso aqui não é uma crítica, não é uma análise, não é uma resenha. Talvez seja o resultado de um encontro. Não sei dizer, talvez seja isso. Mas eu quis fazer isso. Quis gravar aqui porque talvez seja a única coisa que eu consegui fazer na quaresma inteira. Se você seguir meu perfil no Instagram, talvez lá o pessoal da Salles, que cuida lá do meu perfil, talvez esteja conseguindo postar várias coisas que eu já produzi a respeito desse período. Então, material não falta, mas falta eu. Algo não exatamente novo, mas algo presente. Né? É um passado que está sempre aí, pode ser renovado, mas o presente aí não estou. E estava na dúvida se eu fazia alguma coisa nessa semana para aqui para o canal do YouTube. Né? E estava tentando usar. Vou pegar alguma coisa que eu já fiz também, né, do Santo Agostinho, das Confissões, que sempre é um grande bálsamo. Ou mesmo do Don Quixote, que eu estou fazendo um trabalho já faz meses, dentro do meu projeto Travessia, né, a oficina de leitura do Don Quixote, estou lendo todos os capítulos com o pessoal que está me acompanhando.
Também comecei a ler o Don Quixote na mediação de leitura que eu faço com o Clube Nômade aqui em Curitiba, nos clubes presenciais. E a leitura do Don Quixote tem sido bastante... tem sido uma leitura boa para períodos de deserto espiritual, vamos dizer assim. No qual você percebe que precisa ser meio Don Quixote. Né? Precisa meio que botar na cabeça que as coisas são assim, independentemente de elas não parecerem de maneira alguma assim. Né? É preciso, né? Digamos assim, essa fé. Tem até um livro do Miguel de Unamuno, acho que eu até estou com ele aqui, é esse aqui. Até foi publicado pela Sétimo Selo, que é A Vida de Don Quixote Sancho, onde o Unamuno consegue ser mais Quixote do que o próprio Don Quixote. Ele dá um fervor na defesa do Don Quixote impressionante. E foi uma boa leitura, né? Me ajudou em muita coisa. Então eu estava pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Mas nada estava me convencendo. Eu acho que ia ser só para bater ponto. Até que veio o encontro. O encontro, bom, se você não sabe, eu tenho uma relação próxima com o Alumni, tá? Então eu escrevo para o blog de cinema deles, inclusive vai sair um texto sobre o encontro meio que junto aí nessa semana. Também faço um programa lá com eles que é o Crítica Cultural, fiz uma primeira temporada, gravei já uma segunda, deve estar para estrear inclusive. Mas esse vídeo aqui não é um material de publicidade ou de propaganda ou a pedido deles. Né? Inclusive eles mandaram, tô com uma caixa aqui de um material maravilhoso, mandaram uma camiseta, mandaram terço, mandaram caderneta, caneta, adesivo, mandaram um monte de coisa assim, né? Acho que para muita gente, para poder fazer aquela divulgação. Né? Agradeço muitíssimo. Mas nada disso me faria gravar esse vídeo, nem mesmo um pedido direto deles, assim. Eles até falam assim, que tal, o teu texto do blog poderia ser sobre encontro, e claro que poderia, posso fazer uma análise, uma resenha, como eu escrevo para a Gazeta também várias análises culturais a pedido, não precisa, né, nada demais nisso, e tenho total liberdade para dizer também se não gostei. Mas eu não estou fazendo esse vídeo, e nem tampouco escrevi o texto com base nisso. Não é mesmo. Um pouquinho dos bastidores, né? Um dos co-criadores, diretores do filme, é da Júlia Sonderman e do Gustavo Leite. O Gustavo também é o diretor lá do meu programa do Crítica Cultural, que eu admiro muito o Gustavo, talentosíssimo, cheio de recursos. Você pode ver até, se você assistiu o encontro, você presta atenção ali nos créditos, você vai ver que o homem fez o roteiro, fez a trilha sonora, fez a montagem, é o diretor, faz tudo. E ele me mandou o roteiro antes para dar meus palpites ali, né? Confiou em mim ali e tal. E eu fiquei muito impressionado com o roteiro. Eu li o roteiro e falei assim, caramba, eu não tenho absolutamente nada a dizer sobre esse roteiro. Para mim, esse roteiro está muito certinho, muito, muito perfeito, todo muito bem ajustado, ideia, está tudo encaixado. Eu fiquei realmente muito, muito feliz e impressionado com o roteiro. E falei para o Gustavo, Gustavo, olha, qualquer coisa que eu te fale aqui, que eu te sugira, vai fazer transformar esse roteiro em algo que seja eu fazendo e não você. Né? Eu entendo que o palpite, a sugestão tem a ver dentro daquela ideia que a pessoa tem, né? Dentro do que a pessoa quer, não o que eu quero. Se eu fosse fazer o roteiro, seria outra coisa, obviamente falando, porque sairia de uma maneira diferente. Não sei se melhor ou pior, simplesmente diferente. Eu não queria que fosse diferente. E dentro daquilo que o Gustavo tinha me apresentado, não tinha nada, absolutamente nada para acrescentar. Fiquei bem impressionado. E temeroso. Porque eu falei assim, putz, entre o roteiro, né, e sair o filme, quantas outras coisas não precisam acontecer para que o filme seja digno do roteiro e vice-versa, né? Muitas vezes os filmes salvam roteiros ruins, às vezes os roteiros ruins são desperdiçados por filmes ruins. E a minha maior preocupação era com o trabalho de atores, porque o roteiro não teria diálogos, como se você assistiu o curta você verá que ele não tem diálogos, é literalmente uma contemplação da Via Crucis, né, da Paixão de Cristo, intercalada com outras cenas dos evangelhos, ou seja, é um evangelho em imagens, né, sem a palavra. E aliás, só isso aí já serve como primeiro, já ajuda o espectador para fazer um primeiro diagnóstico a quantas anda o seu encontro com Jesus Cristo, se você reza, se você é cristão. Porque se você assistiu o curta e você não identificou imediatamente quais cenas eram dentro dos evangelhos, e até de certo modo escutou, né, o que era dito em cada uma daquelas cenas, então significa que ou você lê muito pouco os evangelhos, que não os tem vivos o suficiente dentro de você, ou você talvez até tenha, ou não, quer saber, não tem não. Você não tem nem isso e tampouco a oração do terço, do rosário, que faz essas histórias ficarem gravadas no coração. Então quando você assiste aquilo ali, você meio que não só reconhece tudo, como você consegue lembrar o que se falava, os diálogos que não estão no filme, mas que estão nos evangelhos, já é um bom sinal, né? Sinal que o encontro com Deus e com Jesus, através das Sagradas Escrituras, da sua palavra, está vivo dentro de você. Isso já é uma grande coisa. Isso já me deu um alento, já me deu um alívio, já fiquei feliz só de ver isso. Mas assim, eu tinha medo, porque quando você pega as interpretações, filmes, né,
com as representações dos evangelhos, principalmente de Jesus Cristo, são poucos os que se salvam. E tem um em particular, que é A Paixão de Cristo do Mel Gibson, que para mim é muito impressionante por conta da atuação do Jim Caviezel, que para mim é uma espécie de milagre. O que o Jim Caviezel consegue fazer com a sua expressão corporal e facial é um negócio fora do comum. Ele consegue representar toda a dor, toda a agonia, todo o medo humano, mas também uma compaixão inesgotável. Você não tem em nada da interpretação de Jim Caviezel rancor, mágoa, raiva, ódio, lamentação. É puro olhar amoroso. Os olhares de Jim Caviezel são absolutamente sensacionais. E é claro que quando o cara estabelece um negócio desse, consegue fazer uma interpretação dessa, estabelece um modelo, né, um patamar para outros. Tanto que um dos meus incômodos com o The Chosen, o seriado, é justamente a interpretação, principalmente do ator que interpreta Jesus Cristo, a léguas de distância do que o Jim Caviezel conseguiu fazer. Significa que o The Chosen é ruim, não se trata disso. Se trata apenas de senso de proporção. Então eu tinha medo no filme do Encontro que algo assim acabasse não alcançando a profundidade espiritual que eu sei que o roteiro tinha. Mas alcançou. E foi muito além. O trabalho dos atores todos perfeitamente adequados, a montagem, as cenas também ajudou muito para que não dependesse apenas dos atores. Quer dizer, mesmo que os atores, até se os atores não tivessem feito um bom trabalho, eu acho que até o filme ia se sustentar. Mas eles fazem um bom trabalho. Tem alguns momentos ali bastante memoráveis. Né? Alguns olhares de Maria, alguns olhares do próprio Jesus. Está magnífico. Magnífico. Mas como eu disse, se você quiser assistir, você assiste. Está aqui no YouTube, o curta. Mas vale tão mais a pena você assistir o filme completo. Porque o curta é o que fecha o filme, que antes vem com várias entrevistas, várias falas sobre o que é conhecer Jesus e encontrar Jesus Cristo. E a forma que o Gustavo, a Júlia, todo o pessoal, porque é um trabalho de equipe, eu sei que é muita gente, assim, tinha que agradecer muita gente por ter feito isso, sei o perrengue que foi para vocês fazerem esse vídeo, é um negócio assim, de aplaudir de pé mesmo, assim. Se o curta, você não tem Jesus falando, você só tem as imagens e os sons ambientes, né, do sangue pingando, né, das dores, né, da agonia de Cristo, dos pregos o crucificando. Né. Se você tem esses sons ambientes, mas não as falas, quando a gente vai para a parte falada, que são as entrevistas somente com padres religiosos, né, então você tem padre, bispo, tem uma freira, e tem outros tantos que são entrevistados, mas as pessoas não aparecem. Você só tem a voz dessas pessoas. Tirando os religiosos, não se tem. E isso, obviamente, faz parte da forma do filme. Né? Para você encontrar Jesus através do depoimento de outros, e eles passeiam pelo mundo todo. Tem depoimento do mundo inteiro. É maravilhoso, porque o filme passeia por todas as línguas, por todas as expressões humanas de encontros com Jesus Cristo. E as cenas escolhidas, a montagem dessas cenas, em várias cenas urbanas nas quais você vê lugares belos e outros lugares onde você tem que se esforçar para ver alguma beleza, né, onde você consegue ver cruzes involuntárias aparecendo em vários momentos, intercalados com cenas da própria natureza, né, com aquela beleza espontânea da criação de Deus. O filme se pergunta onde encontrar Deus, como encontrar Deus, e as próprias imagens vão mais ou menos te mostrando, ele está em todas as partes, mas ao mesmo tempo, cadê? Né? Então você vai ter então nas vozes várias formas de encontro que foram acontecendo, né? Várias pessoas que foram contando um pouco dos seus encontros, como elas entendem. Né? Você tem a catequese dos próprios padres, dos próprios bispos. Isso faz um contraste e um complemento muito interessante, quer dizer, a gente escuta vários encontros, a gente percebe que esse encontro pode acontecer em qualquer momento, basta você deixar que ele aconteça, para que daí então venha o encontro mesmo com aquele curta. O filme consegue fazer isso. E eu falo para vocês, e até meio comovido. Tem uma fala do padre Paulo Ricardo ali, que ele diz assim, e preste muita atenção nisso, né? Principalmente o pessoal que coloca o padre Paulo Ricardo num lugar muito alto. Não que ele não mereça estar, eu não sei, mas às vezes as pessoas exageram, né? Acho que o padre até será o primeiro a concordar comigo. Ele diz ali, depois de 5 anos de sacerdócio, eu tive o encontro. Porque aí está, a gente fala de encontro com Deus, com Jesus, não é encontro por conceito, por provas da existência, não é o encontro na oração que você fica lá rezando, sei lá quantos rosários, quantos mil Ave Maria, não. Quando tem encontro, não tem mais nada para ser falado. Está aqui diante de você, consegue encontrar outra pessoa. Você precisa provar para você mesmo, para os outros, que aquela pessoa está ali diante de você. Não tem. Encontro é encontro, ponto, acabou.
Quantos desses você de fato teve? E são poucos, sabe? Acho que mesmo lendo os santos, a gente vê que aqueles que estão em encontro constante ficam até meio distantes de nós, que a gente já não consegue meio que conceber. Mas nossa vida às vezes são muito raros. E nesses momentos é que tem a tal da conversão, né? A mudança. E o Padre Paulo Ricardo fala isso. Então, só quando eu parei de ver a cruz só como um conceito, eu vi que eu tinha que me colocar, a cruz cair, e eu deixar a cruz fazer o serviço, vamos dizer assim, em mim, é que esse encontro de fato aconteceu para ele. Isso já muito tempo depois. Não que eu não tivesse tido encontros antes, mas aquele encontro, que é o que faz toda a diferença. Onde você não precisa de mais prova nenhuma, onde você não precisa de mais nada. Acho que quem é cristão, muitas vezes, tem alguns desses encontros para falar, contar. Mas às vezes não. Às vezes o que a gente tem é um grande desejo desse encontro. A gente se esforça por esse encontro. Mas não consegue dizer que teve um absolutamente inegável. Daqueles que não ficam na dúvida, se você não está inventando, não está imaginando. Bom, tenho aqui alguns meus, mas não é. Acho que nem é o caso disso. Porque eu não estou falando desses encontros, mas deste encontro. Através deste filme. A experiência estética do filme, né, me proporcionou uma concentração de uma quaresma inteira, em 50 minutos, né, que o filme dura. Né, às vezes é uma fala, certamente é um daqueles filmes que toda quaresma, eu já tenho alguns que eu volto e toda quaresma eu retorno, esse entrou no hall. E às vezes não é nem o curta em si ou uma fala, mas às vezes é uma cena, é uma fotografia. E tem belíssimas ali. Assim, o trabalho é absolutamente magistral. Esteticamente falando, a ideia, a montagem, a execução. De fato, assim, é nota 10 mesmo. Né? Então esse vídeo aqui é uma ação de graças mesmo aí ao pessoal da Lumen. Queria agradecer muito pelo encontro. Foi para mim, de fato um encontro. Né? E eu tinha pensado em fazer, né, o Santo Agostinho com as Confissões e o Dom Quixote. E eu tinha dito para você do Unamuno, né? O Unamuno, ele, no começo do livro, né, ele tenta convencer, digamos assim, incendiar a alma de um amigo dele para precisamos restaurar, resgatar, tirar Dom Quixote do túmulo, né? Aquele ideal de nobreza, de bondade, de verdade, de beleza, etc, etc, etc. E ele vai fazer um discurso maravilhoso. E o amigo, quando ele fica imbuído de tudo aquilo, né? E às vezes a gente procura encontrar Deus, né? Exatamente nisso, né? No bem, no belo, no verdadeiro, né? Nos dogmas, nos mandamentos, na coisa moral, na prática, nas virtudes, para aí um monte de coisa assim, né? E aí o amigo dele faz uma resposta, né? Que é desconcertante. E ele diz o seguinte, ó: tudo isso que me dizes está muito bem, não está mal. Mas não te parece que, em vez de buscar o sepulcro de Dom Quixote e resgatá-lo de bacharéis, padres, barbeiros, cônegos e duques, deveríamos ir buscar o sepulcro de Deus e resgatá-lo de crentes incrédulos, de ateus e deístas, que o ocupam e que esperam ali, dando brados de supremo desespero, derretendo o coração em lágrimas, que Deus ressuscite e nos salve do nada? E acho que é bem isso. O encontro não é um encontro com o bem, a verdade, a beleza, a virtude, embora seja de tudo isso. Mas para ser de tudo isso, é preciso que seja o encontro com uma pessoa, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde esse encontro se dá? Olha, os únicos que eu de fato tive foram quando eu permiti aceitar a cruz que me coube. Com razão, sem razão, com justiça, sem justiça. Né? É só nessa hora que a transfiguração do sofrimento acontece. A gente não passa a gostar do sofrer pelo sofrer de maneira masoquista, não. A gente até briga muito, né? Mas quando acontece a transfiguração de Cristo através da cruz do nosso sofrimento, é que o sentido da ressurreição nasce também dentro de nós. Então, muito obrigado, Lumini, por possibilitar esse tipo de encontro, pelo menos para mim, espero que para muitas outras pessoas, para você aí que é católico, que é cristão, uma santa Semana Santa e uma feliz Páscoa. Até mais.